Sim, o HPV. Tá, a sigla HPV, ela significa papiloma vírus humanos, que é uma sigla em inglês, né? Que significa um tipo de vírus que dá no ser humano, tá? O vírus do HPV, papiloma vírus humano, tá? Que eles são capazes de infectar a pele ou a mucosa. E existem mais de 150 tipos diferentes de vírus, do quais 40 deles pode ser infecção genital, tá? Pode infectar o aparelho genital, tá? 12 são de alto risco e pode provocar câncer. 12 desses tipos de vírus pode provocar câncer, né? Que são tais dos vírus oncogênicos, né? Oncologia, câncer, tá? E os outros podem causar as verrugas genitais, tá? Então, 150 vírus, 12 provocam câncer. E os restantes desses 150, que não são poucos, provocam verrugas genitais. Há diversos tipos de verrugas, né? Por exemplo, o cancro mole, cancro duro, tem vários tipos de verrugas, né? A segunda pergunta. Quais os sintomas? A manifestação, né? Como que ele se manifesta? Tá. Na maioria dos casos, o HPV, ele não apresenta sintomas, tá? Ele é eliminado pelo organismo espontâneo. Ele pode ficar no organismo durante anos e as manifestações de sinais e sintomas são em pequenas porcentagens de pessoas que apresentam, tá? Determinadas pessoas podem persistir durante um grande período. Ele fica com um grande período transmitindo para as outras pessoas, mas não aparecem sintomas, tá? E permitindo o desenvolvimento da alteração das células, que pode evoluir por uma doença relacionada ao vírus. Essas alterações elas podem causar verrugas genitais, lesões pré-malignas, de câncer, e vários tipos de câncer, como o decolo de útero, vagina, vulva, ânus, pênis, orofaringe, né? E bem como papilomatose respiratória recorrente ao vírus, tá? Que pode ter dificuldade respiratória e que tem um vírus de HPV. Contágio. E as verrugas genitais, elas são muito comuns, tá? Estima como se aproximadamente 10% das pessoas, homens e mulheres, terão em sua vida as verrugas genitais, tá? As verrugas genitais, elas podem aparecer semanas, meses após meses após o contato pelo HPV. Agora eu quero saber o contágio. Tá, o contágio. O vírus HPV é altamente contagioso, sendo possível contaminar-se com uma única exposição, né? Ou seja, um único contato que tu tenha, pele, relação sexual, né? Ou com secreção, pode adquirir o vírus HPV. A sua transmissão se dá por contato direto com a pele ou mucosa infectada. A principal dela é via sexual, tá? Incluindo contato oral genital, né? Oral genital, genital e também o manual genital, né? As mãos, manual. Portanto, o contágio com o vírus, ele pode ocorrer na ausência de penetração ou não, né? Também pode haver transmissão durante o parto, embora seja raro. O vírus pode propagar-se também por meio de contato com as mãos. Durante o parto também, tá? Como muitas pessoas portadoras de HPV não apresentam nenhum sinal ou sintoma, elas não sabem
se tem o vírus, mas pode transmitir, que eu já tinha falado anteriormente, né? Pergunta? O que pode ocorrer quando um indivíduo é infectado pelo vírus HPV? De forma geral, o organismo pode reagir de 3 maneiras, tá? A maioria do indivíduo consegue eliminar o vírus naturalmente com cerca de 18 meses, sem que ocorra nenhuma manifestação. Em um pequeno número de casos, o vírus pode se multiplicar e então provocar o aparecimento de lesões como as verrugas genitais, visíveis a olho nu, ou lesões microscópicas, né, não visíveis a olho nu, que são visíveis aí só através de lente de aumento, tá? E é chamada lesão subclínica, né, que não se vê a olho nu, lesão subclínica. Sabe-se que a verruga genital é altamente contagiosa e que a infecção subclínica tem menor poder de transmissão. Porém, continua sendo estudada, tá? O vírus pode permanecer no organismo por vários anos sem causar nenhuma manifestação clínica ou subclínica, e a diminuição da resistência do organismo pode desencadear a multiplicação do HPV e, consequentemente, provocar o aparecimento de lesões clínicas ou subclínicas. Como eu disse, a baixa imunidade, né? A falta de uma alimentação adequada, se alimentar direito com verdura, frutas, né? A carne na quantidade certa, a carne vermelha na quantidade certa, a baixa imunidade, como por exemplo as meninas que não gostam, meninos que não gostam de tomar café de manhã, como a tua amiga ali, pode abaixar a imunidade, né? E de repente ela ter um contato com o vírus HPV e adquirir o HPV. Quero só ver de colocar isso aí. Tá? Eles são facilmente transmissíveis, tá? A taxa de transmissibilidade depende tanto dos fatores virais quanto dos hospedeiros, mas de forma geral o risco de transmissão é de 65%, né? Um risco bem elevado para as lesões verrucosas e 25% para as lesões subclínicas. Assim, pode dizer que o HPV é principalmente um vírus relacionado com as doenças DST, né? Doença sexualmente transmissível, em qualquer lugar do mundo, tá? A transmissão só ocorre na presença de verrugas? Não. Na presença de lesões planas, nas visíveis ao olho nu, pode haver transmissão também, como eu disse, né? Pode ser na pele cutânea também, pode formar bolinhas, né? E vai fazer um exame daquela bolinha, é um vírus de HPV. Em que locais do corpo são encontrados o HPV? Não está perguntando nada. As lesões clínicas mais comuns ocorrem nas regiões anogenitais, como vulva, vagina, ânus e pênis. Porém, essa infecção pode aparecer em qualquer parte do nosso corpo, bastando ter o contato do vírus com a pele ou a mucosa, com alguma lesão, ou seja, pela pele e mucosa não íntegra. Eu tenho um machucadinho, né? Encosto num machucadinho teu que tem o vírus do HPV e eu posso adquirir o HPV, tá? As manifestações extragenitais mais frequentes são observadas na cavidade oral e trato orofaríngeo. Beijo também, né? Pode pegar tanto benigno quanto maligno, tá? Tanto câncer, né? Como uma lesão particularmente agressiva pode ocorrer em criança ou adolescente que foram contaminados no parto, desenvolvendo lesão verrugosas nas cordas vocais e laringe, que daí é o papilomatose respiratório recorrente, sendo necessário inúmeros tratamentos cirúrgicos, né? Se a criança pega, né, essas verrugas nas cordas vocais, tem que fazer... Tá. O tempo que esse indivíduo pode ser infectado e surgir as verrugas. Tu tá rindo, né? Quanto tempo após o indivíduo pode ser infectados, né?
e o surgimento das verrugas genitais. O período necessário para surgirem as primeiras manifestações da infecção pela HPV é aproximadamente de 2 a 8 meses, tá? Mas podem demorar até 20 anos. Assim sendo, esta ampla variabilidade pode ser que apareça uma lesão, torna-se praticamente impossível determinar que a época e de forma o indivíduo foi infectado pelo HPV. Por exemplo, se aparece um HPV hoje, né, eu não tive contato nenhum, mas eu posso ter me infectado 20 anos atrás e hoje, após 20 anos, é que ele foi se manifestar. Qual é a próxima pergunta? Aqui, ó.